Aleluia. Deus seja louvado. Ainda bem que tem o culto das mulheres, né? Que é só para mulheres, né? Aleluia. Já tenho dito para dar mais oportunidade para mais mulheres. Não uma mulher pregar 1 hora inteira, né? Mas divide entre mais 5, né? Mas que saibam cada uma ficar no seu tempo, né? Para que a obra de Deus possa ser harmoniosa. A congregação santa pode sentar-se, por favor. Glória a Deus. Nós hoje estamos no último domingo, o último domingo desse ano. Vamos ter o nosso culto de fim de ano, que vai começar na terça-feira. Terça-feira. Dinsdag. Mardi. Às 7 horas. Terça, né? Martes, lunes. É isso? Terça-feira, às 7 horas, é o nosso grande jantar congregacional. Amém. Esse jantar, ele é comparado àquela ceia que Jesus Cristo queria ter com os discípulos antes de ser sacrificado e subir ao céu. Então, é o nosso jantar de final de ano de confraternização. É a oportunidade da igreja trazer um amigo, conhecido, né? Eu vejo que na congregação tem gente que tem uma facilidade tão grande de fazer amizade. E por que não tem essa facilidade de convidar o amigo para vir na igreja? A Bíblia é tão clara quando diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. E o que mais? 1, 2, 3, 4 falaram isso. Posso repetir então, porque quando nós repetirmos muitas vezes uma coisa só, a gente acaba decorando. A Bíblia diz de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que é a alma? A alma é a vida que não pode ser destruída. Oh, Deus. O corpo pode ser destruído. Esse corpo assim que as pessoas fazem ginástica assim para ficar, né, bonito, uns fazem até operação, tira daqui, põe lá, para ficar um violão, né, para chamar a atenção de todo mundo, né, para deixar os homens doidos. Aleluia! Esse corpo os bichos vão comer e vão saborear e vai cheirar muito mal. Glória a Deus. Mas a alma é que precisa ser cuidada. Aleluia. Por isso de que adianta o homem se exibir tanto aqui, se não se preparar em nada para ali. Não é lá não, é ali. Poucos tempos, poucos dias, e nós somos podados sem esperar dessa terra. Nós já temos pessoas aqui que já são viúvas. Quem é que esperar que ia ficar tão precocemente viúva? Já tem pais aqui que sepultaram, eu sepultei 3 filhos. Tenho 3 filhos mortos, 2 meninas, não, 2 homens e uma menina. Eu nunca pensei, mas Deus levou. Felizmente o meu filho, que Deus levou, era perseverante. Quem sabe o que é perseverante? Quem é que tem filho na escola aqui? E os filhos têm hora de chegar na escola? Não tem, né? Não tem, porque se na igreja não tem hora de chegar, eu acho que na escola também não deve ter, né? Mas se não chegar no horário na escola, ele é convidado a se retirar da escola. Não é verdade? Veja como o entendimento do homem é tão curto com relação às coisas essenciais, as principais, que é espiritual que você não vê.
Eu quero falar um pouquinho sobre isso e o que Deus fala sobre isso, o que Jesus fala sobre isso. Eu quero falar sobre a perseverança dos santos. Gostaria de começar com um texto que vai espantar um pouquinho, Tiago capítulo 1, e tem do versículo 1 até o versículo 8. Já não precisaria mais ler nenhum texto mais. Tiago, capítulo 1, do versículo 5 ao versículo 8, eu vou ler, eu pus ali só o versículo 8 para ela. Mas quero ler esses versículos aqui. Amém? Do Haná Shantakana Masore Kanatanemai. Esse livro que você tem na mão, que o bom cristão tem o hábito de carregar o seu livro, alguns hoje usam o smartphone, mas nós não devemos perder os bons costumes de sentir que nós temos compromisso com Ele, com Deus. Amém? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, o que eu falei agora? Necessita de quê? Sabedoria. Isso é mais do que ouro, é mais que a prata. Vou fazer uma comparação que um homem tendo 2 filhos. Eu ouvi isso lá no Brasil. Como é que está aquele meu filho? Aquele meu filho está muito bem, já fez um prédio, está ganhando muito dinheiro, está gerente de um banco, está muito bem. E o outro coitado, ficou crente, né? Ele não tem nada. Qual dos dois que está bem? Qual dos dois que está bem? Crente. Porque o crente sabe para onde ele está indo, sabe que sentido tem a vida dele, sabe o valor que a vida dele tem. E o outro que ganhou o mundo todo está morto, não tem nada. Aquele conceito que eu via no Brasil, aquele lá está muito bem. Os meus parentes dizendo assim: o fulano está muito bem, construiu mais uma casa, fez mais uma casa na praia, comprou uma fazenda, tem gado, está muito bem. Não está bem, não. Só está bem quem tem Cristo na vida. Vamos ler esse texto aqui de novo, né? Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos Ele dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Deus tem prazer em que nós peçamos a Ele sabedoria. Aleluia. Ele tem alegria, Ele tem prazer em nos fazer sábios, segundo os olhos dEle. Existe o sábio segundo o mundo, que é capaz de dar um sermão muito lindo, como é que a terra se formou sem Deus, como é que os seres vieram a existir sem Deus. Esse sábio segundo o mundo, ele é segundo a mente de Satanás, que é inimigo da verdade, que é o pai da mentira. Mas o sábio segundo Deus, ele recebe nele a mente de Deus, e ele aprende a se desviar do mundo ou do mal. Pensa, porém, com fé. Você está segurando na sua mão o único livro que o autor pode estar do seu lado para lhe ensinar, ou aclarear, ou instruir, ou fazer você entender o que nele está escrito. Aleluia. Você tem na mão um livro vivo. Amém. A palavra que você tem na mão é viva. Ela é indestrutível. Passa o céu e a terra, ela nunca vai passar. Pensa, porém, com fé. O que é fé? Fé é convicção. Fé é igual a alguém dizer que não crê em Deus porque não vejo Deus. No entanto, o safado respira o ar de Deus, respira do fôlego de Deus e vive com o fôlego de Deus e diz que o Deus que dá o fôlego para ele, que ele não vê, não existe. Então o ar também não pode existir para ele, porque ele usufrui dele, ele sente ele é refrigerado por ele é mantido por ele, e ele não vê, porém existe.
Exercite a fé, crendo que essa fé é mais eficaz que o seu telemóvel, ou seu celular, ou seu smartphone, que você digita um número na convicção que lá na África o teu parente vai estar te ouvindo, e tu vai falar com ele naquele instante, e ainda se atrasar a ligação, fica irritado. Puxa, esse telefone, essa ligação tá ruim essa linha, aí tem que ligar de novo. Mas a fé é mais eficaz que isso, é mais verídica, é mais essencial, é mais forte, é mais real do que toda a tecnologia humana. Porque Deus nunca foi desinstruído, Ele nunca foi sem sabedoria, Ele nunca foi desqualificado. Ele é sabedoria por excelência há milênios atrás. Eu gosto de ver reportagens e os homens não entendem como é que eles põem aquelas pedras de 100 toneladas e vai subindo uma em cima da outra para fazer aquelas obras incríveis que tem lá no Peru, que tem lá na América Latina, que tem no Egito e tantos outros lugares, pedras gigantescas, como alguém levou ela até lá. E a ciência procura provar tudo isso sem ler a Bíblia, sem entender. Eles não fazem conta que o gigante não tinha força que nós, homem de 1,70m, menos um, alguns, menos dois, ou 1,80m, 1,90m, ou até 2 metros, pode levantar, e um homem de 3,5 metros ou 5 metros, pesando 400 quilos, com músculos fortes, a força de um homem. Eles não pensam também na força dos dinossauros, pesando muitas toneladas, sendo domesticado pelo homem que era gigante, que poderia fazer qualquer obra. Procure olhar na Bíblia, a Bíblia tem a resposta, porque a Bíblia é a resposta de Deus. Pastor, mas o que não está na Bíblia? Deus disse que nos vai ser aclareado depois, nós vamos ter o pleno conhecimento quando estivermos com Ele. É como se quando estivermos lá no paraíso, Ele nos leva lá e nós vamos ver com os olhos as coisas que aconteceram no passado. Porque o nosso Pai, Ele nos dá a instrução, mas nós estamos aqui aprisionados em uma bolha de pecado que nos cerca e nos separa de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Então, o Tiago disse, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda impelida, ou seja, a onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Ele quer falar aqui de pessoa inconstante. O que é pessoa inconstante? Irmão Ricardo, não sei se o lá era presbítero, era pastor no Brasil, a sua função ministerial? Missionário pastor. Pastor, o senhor é pastor no Brasil, mas está aqui trabalhando de um lado para o outro, eu sei como é que é. Não dá de ficar fixo num lugar só, gostaria, né? É verdade. Mas apesar de que tem uma igreja de origem, missionário e um pastor no Brasil, presidente. Sim, como também nós temos, então a gente está aqui, está lá, veio trabalhar. Então, uma pessoa inconstante, como o senhor pastoreia a sua igreja, uma pessoa inconstante, o senhor pode contar com ela? Não pode. Porque ela é inconstante. É justo. Você precisa dela e ela não está lá. Aquele dia doeu a cabeça, outro dia doeu a unha do pé, outro dia estava cansado, outro dia o sono estava mais forte que a vontade de levantar, e ele não está na igreja. Então o inconstante, Deus não pode contar com ele. Porque quando precisa dele, ele não está lá. Pastor, qual é a hora de um crente chegar na igreja? O mais tarde é meia hora antes de começar o culto. Quando ele chegar atrasado, ele chega meia hora antes de começar o culto. Por quê? Porque ele se preparou espiritualmente, ele orou. Queridos, na igreja que eu me converti, eles começavam a oração 1 hora antes. E eu, quando chegava lá 1 hora antes, ou 40 minutos antes, eu ia indo lá uns 200 metros, eu escutava o clamor dos crentes, ele já estava falando em língua, já estava profetizando. Eu vou entristecer algumas pessoas aqui agora com a verdade, mas vou alegrar outras com a verdade. A pessoa que gosta tanto de revelação, que souber que tem alguém revelando lá em Bruxelas, ele sai daqui e vai lá para escutar uma revelação, é inconstante.
Porque a revelação que você precisa está fundamentada. Onde é que está, pastor? Na palavra. Na palavra. Aleluia. Essa revelação me mostra por dentro e por fora. E revela a minha verdade. Aquela revelação é aquela que eu quero ouvir. Esse que vai vir um príncipe na tua vida, pronto. Ela é capaz de pegar todo o salário dela e dar para a mulher que revelou. O homem, né? Só porque disse, eu tenho um príncipe do jeito que tu quer. E ele é rico. Ah, pronto, já vou amar essa reveladora e não vou largar mais ela. Queridos, isso não é revelação. Isso é espírito de engano. A revelação é que nós estamos vendo aqui agora. Aleluia. Amém. Glória. Pastor, Deus usa. Só que quando Deus usa, com inteligência, com sabedoria, com fundamento, para ajudar, às vezes, aquele alguém que está tão fraco, que não tem força de se firmar na palavra. Mas quando você se firma na palavra, não precisa de nada, porque tudo está revelado aqui dentro. Eu oro, eu tenho sonho, Deus fala comigo, e Deus falava ontem, perseverança, perseverança, perseverança. No meu ouvido só vinha perseverança, porque Ele quer mudar a vida de alguém hoje, que não consegue ser constante. Santo Deus, aleluia. Não suponha este homem que é inconstante, não suponha este homem que alcançará do Senhor coisa alguma. A pessoa inconstante, a Bíblia está dizendo que não alcança coisa alguma. Ei, alguém pode comprar uma casa. Pastor, e todos devem comprar uma casa. Amém. O triste é pagar aluguel. Estou acorrentado em aluguel aqui faz 13 anos, devido ao fato de não ter documentos. Ainda não tenho documento permanente. Eu tenho permissão de morar, permissão temporária. Então não dá de comprar uma casa. Mas a minha casa que eu estou preocupado agora é a do céu. Amém. Amém? Amém. Todo homem deve comprar uma casa. Mas, pastor, comprei uma casa, agora vai lá orar, abençoa a minha casa. Não resolve nada. Eu não sou feiticeiro para benzer casa de ninguém. Como é que eu vou abençoar a minha casa? Quando você entrega o dízimo na casa de Deus, a bênção de Deus vem sobre a sua vida, está registrado. É igual alguém que for tirar dinheiro do banco, esqueceu, depositava lá, tirar, não tem. Não tem crédito, não tem saldo. Mas quando você é fiel a Deus, você fechou a boca do devorador na sua vida. Está escrito na Bíblia. Então, como é que eu faço para abençoar minha casa? É só cumprir a Bíblia. Aleluia. É automático da parte de Deus. É lei que Deus não muda. Pastor não é de revelar fantasia. O verdadeiro pastor é o que revela a verdade. A verdade, ela não pode sair daqui. O pastor quer ver a gente abençoado, mas é abençoado com a verdade. Amém. Ele tem compromisso com a verdade. Uma vez uma mulher profetizou para mim que eu ia lá para tal lugar, Deus estava mandando missionário para lá. O pastor meu estava viajando, como a profeta falou, peguei de ônibus, a Thalita era um bebezinho e fomos direto. Vocês não imaginam que é tribulação. Mas como eu cheguei lá, eu jejuava 3, 4 dias por semana, em 3 dias direto, sem parar, e em jejum, nós fomos ficando magrinho. Deus resolveu nos usar muito lá. Mas quando eu voltei na minha terra, veio um velhinho que profetizou, ele pôs a mão na minha cabeça, parece que estava cheio de alfinete na mão dele, que entrou tudo no meu crânio. Senti aquilo, era eletricidade, e ele falou, meu servo, eu não te mandei para aquele lugar. E não é que a profeta estava lá na mesma sala de oração? Digo, mas eu não entendo mais, Deus mandou ou Deus não mandou? Aí Deus disse os sinais, tu permanecerá. A minha mão vai pesar sobre ti. Então eu tinha um bebezinho do tamanho da Julieta, menorzinho um pouquinho, esse bebezinho chamava Thalita. E o pastor Daniel, irmão, eu estou vendo uma serpente arrastando o bebê para o mato. E lá tinha sucuri, era na beira do rio Jacarezinho. E tinha, de vez em quando aparecia aquelas cascas de serpente, eu morei no mato, pendurada nas árvores. E eu disse, eu perdi a minha Thalita de jeito nenhum. Eu vou obedecer a Deus e voltei correndo.
E eu aprendi então que nem sempre é Deus que revela as coisas, quando elas não forem aprovadas pelo pastor da igreja. Porque o pastor da igreja ele tem compromisso com Deus que mandou ele, oficializou ele naquele lugar. Aleluia. Ele nunca vai dar um conselho que não seja por bem. Meu pastor disse, se eu estivesse aqui, não tinha permitido de tu ir, mas eu estava viajando. Sofremos tanto, mas aprendemos. Porque às vezes nós precisamos sofrer para aprender. Amém? Mas o triste é quando a pessoa sofre e não aprende, sofre e não aprende. Vamos ver o que diz a palavra sobre isso? Não suponhas que homem que alcançará do Senhor coisa alguma, homem de ânimo dobre, que tem 2 ânimos, inconstante em todos os seus caminhos. Você entende esse mistério de Deus? O que é inconstante? Nem vou perguntar para ti, Rosângela, senão tu vai dar tanta explicação aí que vai terminar o nosso culto. Daqui a pouco é o Google. O que é inconstante? Hoje ele é mais crente que todo mundo. Chega na igreja, quer dar lição de moral em todos que estão aqui. Amanhã, ele não consegue nem sair da cama para vir na igreja. Ele é inconstante. Esse tipo de pessoa não consegue receber promessa de Deus. Pode vir 50 pessoas, até essa pessoa que está lá em casa agora, está descansando lá, a pastora Judete está lá. Mas pode vir e revelar que ela gosta de oração, não vai resolver nada, enquanto a minha vida não for aprumada diante de Deus. Oh Deus, fala Jesus. Pode revelar a vontade, mas não vai acontecer nada. Porque a revelação que está aqui diz que a minha vida tem que ser de acordo com os moldes dele. Aleluia. Aí não precisa nada, as coisas vão acontecerem. Espírito Santo de Deus. Por decreto dele. Quem está velho aqui como Emília Rosane, Poxa. de tempo conosco na igreja, que nos conhece há tantos anos, como a irmã Maria, como a Ana Paula, né? A Esperança já veio depois. Certo, eles entendem, eles pensam assim, como é que a igreja do pastor está aberta e ele está de pé ainda? Porque ele tem compromisso com aqueles que estão na verdade dele. Amém. Aleluia. Por que outras tantas fizeram tanto barulho, parecia que é tão grande, tão alto, e pararam, fecharam? Porque quando a base for ele, ele é a rocha que nos sustenta. Aleluia. E o vento pode bater na casa que está firmada sobre a rocha, a onda da água pode bater, mas se a rocha é inabalável, o que está em cima dela permanece. Glória a Deus. Mas o que se faz muito rápido e sobre areia, eu já vi lá perto da minha casa onde morava, eu e Edione, deu uma enchente, uma chuva muito grande e levou a areia que tinha e foi levando tudo, e as casas que eram em cima da areia desapareceram. Porque tiraram a areia debaixo da casa, a água levou e a casa caiu. Mas casa na rocha, até a água tem que respeitar quando bate. Amém. Porque ela não é tocada e essa rocha é Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. Eu sei que a palavra não é agradável, né? Uma vez alguém orou por mim assim. Eu nem conhecia, orou por telefone. Em 1 minuto eu ganhei a chave de uma casa nova e a chave de um carro novo. Em 1 minuto, fiquei rico já na hora. Queridos, a revelação da parte de Deus, ela faz nós criarmos perseverança, Amém. constância. Né? Tem pessoas aqui que se fosse perseverante mesmo, sempre na igreja fiel, ela sozinha tinha capacidade de encher a igreja, porque pessoas que fazem amizade muito fácil, pessoas comunicativas, e essas pessoas, contra elas o diabo trabalha muito para não perseverarem, porque sabe que causaria um grande estrago no inferno, tiraria muitas almas que estão acorrentadas lá e trariam para a glória de Deus. Deus Santo. Pessoas que têm facilidade natural de fazer amizades, o diabo trabalha mais contra essas pessoas, Ajuda. porque elas são instrumentos Ajuda. Pai. que, sendo Glória a
aplicados no reino de Deus, trazem grande proveito para o reino celestial, mas trabalham contra o inferno. Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos, o que está escrito em Lucas capítulo 5, e nós vamos ler capítulo 8, perdão. Aleluia. No versículo 15, Lucas capítulo 8, versículo 15. O Senhor Deus tem falado assim de maneira muito clara sobre isso. Eu fiquei impressionado, eu fiquei ali no escritório, ali mergulhado, eu fiquei tão maravilhado de ver como Deus fala muito claramente a respeito do que é uma pessoa perseverante e o que acontece com ele, o que não acontece se ele não for assim. Eu disse, é maravilhoso demais para não aproveitarmos bem. Lucas capítulo 8 e versículo 15, está escrito, como está escrito? E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém? Então o Senhor Jesus está falando que da semeadura. Alguém saiu semear, uma caiu na beira do caminho, aquela pessoa leviana só ouve, já eu quero. Só vai em primeiro culto, no outro já encontrou um amigo. Onde é que está indo? Estou indo lá na igreja, mas eu tenho uma festinha que tu não vai resistir. Tu vai comigo lá naquela festa? Bom, ia lá na igreja, mas também não tem muita importância, então eu vou contigo. Essa é a semente que caiu na beira do caminho, a pessoa leviana. Aí ele falou de outra semente que caiu entre os espinhais, no meio de espinho. Não é que cresceu também a semente? Mas depois começou a se sentir todo agoniado. Cuidar da vida. Né? Que aquele pastor falou, logo ele disse, ui, que ele só quer dinheiro. Não vou mais lá. Entendeu? Os cuidados da vida sufocou aquela semente. E ela morreu. Mas teve outra que não tinha nem espinho, nem beira do caminho, mas o terreno era pedregoso. A terra não era boa. E ela cresceu também, mas ela não encontrou lugar para quê? Quem entende da palavra? Não encontrou lugar para firmar as suas? O problema está na raiz, cristão. A tua raiz tem que estar em terra boa para ela se aprofundar na sabedoria de Deus. Aleluia. Aí você vai se encher do Espírito de Deus. Quando você se encher de fato do Espírito de Deus, jamais você vai trocar as coisas de Deus por fortuna nenhuma deste mundo ou por nenhuma fantasia deste mundo. É verdade. Mas ele falou que aquele que é na boa terra, a raiz foi no profundo. Essa foi a única que sobreviveu. Foram 4 sementes. Uma sobreviveu. Foi beira do caminho, espinho, pedregal e terra boa. E essa é aquela que produz fruto com perseverança. Eu já vi coisa nessa vida que não dá nem para falar. Por que aquela pessoa não persevera? Um dia eu cheguei de surpresa assim, numa casa de alguém que tinha sido cristão, mas não perseverou. Aí eu vi por que não perseverava. Eu vi porque o que está na Bíblia não servia para aquela família. Porque se fosse aplicar a Bíblia naquela família, eles teriam que mudar alguns costumes. E a Bíblia era contrária àqueles costumes. E a Bíblia nunca vai ser mudada para favorecer ninguém. Amém. Glória a Deus. É eu que tenho que mudar para amoldar a minha vida de acordo com Ele, com a palavra. Amém? Vamos deixar a semente para trás agora. Lucas 21, 19. Tem alguns textos ali que eu estava assim impressionado, assim de vontade de comer isso aqui, ficar ali me deliciando, nem para sair dali daquele lugar, porque estava tão gostoso.
Lucas capítulo 21. É até melhor lermos do versículo 16. Alguém pode nos ler, por favor? E sereis entregues até Bem por alto, Ana Paula, bem alto, bem alto. 16. E sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes e amigos, e matarão algum dentre vós. De todos sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Aleluia. Eu penso que isso não acontece. Eu sei quando se reúne meus parentes, eu posso até ter dado um presente para alguém. Ele não vai lembrar do presente. Se reúne, alguém vai puxar um assunto e ele vai gostar e vai nos falar mal da gente. Não é assim que acontece? É o que Jesus disse. Por isso que às vezes eu não... Tem casa que eu evito de visitar. Às vezes é casa que tu fala, só aborrece as pessoas. Porque elas não querem ouvir da gente aquilo que vem de Deus. Elas querem ouvir outra coisa. Tem casa que entre ouvir o texto da Bíblia, e eles gostariam mais que eu levasse um engradado de cerveja para eles, e iam ficar muito mais contentes. E a Bíblia vai aborrecer. Porque a alma deles está como é que a minha mãe disse? Enfastiada de Deus. Ui, coisa de Deus de novo, não aguento mais isso. Agora dar uma caixa de cerveja é ser o meu melhor amigo, me tratar bem. Só que eu me assentaria na roda dos quê? E o Espírito de Deus não está nessa roda. De todos serei odiados por causa do meu nome. Eu tenho da minha família muitos inimigos. Porque eles não amam aquilo que está na minha vida. Uns me chamavam de aleluia. Logo que me converti, eu perdi a amizade com todos da minha família. Contudo, não se perderá um só fio da vossa cabeça. É na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Até por sinal, até alguns acham estranho como é que na minha cabeça ainda tem tanto cabelo, tão velho. Ele disse que não ia perder, mas já perdi alguns. Certo, eu não sou tão fiel assim, não. Mas eu estou brincando. Deus fala a respeito de que quando nós somos fiéis a Ele, a nossa vida pertence a Ele. Quando estavam apedrejando Estevão estava triste de estar sendo apedrejado? Estava? Não. Ué, mas ele estava recebendo pedradas, rachando, cortando a sua face, a sua carne, batendo na cabeça, nos olhos, lhe arrebentando o crânio e o sangue correndo, e ele não estava triste. Por quê? Estava vendo os céus abertos. Já estava vendo o céu aberto para receber. E o cristão que ganhou tudo nesse mundo, quando a morte está vindo, o que é que ele está vendo? Os demônios. O que meu sobrinho Eric via, os demônios, 3 demônios, dentro do quarto na UTI do hospital para levar ele para o inferno. E ele entrou em desespero e começou a gritar. Isso que estava em coma. Começou a gritar dentro da UTI. Até que a minha irmã orou, intercedeu a Deus, e caiu num clamor, em jejum e clamor, e aí ele viu que entrou um ser de branco, e aqueles demônios saíram, e ele sentiu paz, Aleluia. e saiu da UTI, foi batizado nas águas, depois morreu e estava lá no dia do funeral dele, com 37 ou 38 anos de idade. Queridos, Ele garante a nossa subsistência, quando nós somos perseverantes. Não é o teu bracinho, faz assim com o teu braço, faz. Não é isso aí que te sustenta não, meu irmão. Não é isso aí. É Ele. Aleluia. Glória a Deus. É Ele que garante a tua vida, é o dono da vida. Não é a tua capacidade intelectual. É o Senhor. Ei, a felicidade não está no que a pessoa é, não está no que a pessoa tem, a felicidade está no que a pessoa sente dentro dela.
Uma pessoa pode ser rica, porém amarga, intolerável, insuportável de conviver. Mas pode ser muito pobre e todos querem estar com ela, porque ela tem coisa boa dentro dela para dar. Ela tem paz para dar. Ela tem Deus na vida. Aleluia. E Deus é a paz. Glória ao teu nome, Jesus. O lar feliz. Lar feliz. Isso é possível quando Cristo está dentro daquele lar. E se ele não estiver, pode ter certeza que tem outro lá. E aquele outro não tem compromisso com os donos da casa. Ele tem compromisso em perturbar o dono da casa e a dona da casa. É necessário se encher de Deus. Perseverar até o fim. Romanos 5, em versículo 3, que diz lá, minha irmã, nós vamos passar bem rápido isso, porque nós temos mais coisa preciosa da parte de Deus hoje. Romanos 5, e o versículo 3, o que diz o irmão Paulo. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência ou a perseverança. Então, para Lá no complementar quadro ali, perseverança. porque primeiro Paulo está dizendo que nós somos justificados por meio de quê? Da fé. Não é por... Tem gente que tem um papo tão bom, né? Tem gente que é bom de papo. É ou não é? É. Não justifica a pessoa. O que justifica é a fé que eu tiver em Deus. Amém, Jesus. É a minha fidelidade com Deus. Aleluia. É a minha comunhão com Deus. É a minha intimidade com Deus. É ela que me justifica. E para ter isso, precisa ter convicção. Convicção, nós chamamos ela de fé. Eu tenho convicção, tenho certeza. Né? Quando a Ana Paula inventou um tal de cartaz aí de abraço grátis, eu fiquei assim, meu Deus. Primeiro tem que ter coragem. Tem que ter convicção. Né? Vai aparecer algum grandalhão ali, vai querer abraçar ela e levar ela junto. O que vai acontecer? Mas ela tinha fé. Glória a Deus, aleluia. E ela estava lá querendo mostrar que ainda é possível ter amor aqui na terra e mostrar esse amor para as pessoas. Aleluia. Glória a Amém. Deus. A pessoa que nunca recebeu um abraço. É sério, às vezes até em casa. Tem pessoa casada. E não vai longe. Se eu falar aqui na minha casa, quando chegar em casa, a minha mulher vai me xingar. Que ela diz, você fala do meu nome lá. Eu falo mesmo. Né? É difícil ganhar um abraço. Às vezes nem em casa a pessoa é casada e não ganha um abraço. Beijo, então, só da netinha às vezes, né? Às vezes da filha. Já não vou ter comida sem sal em casa. Mas eu estou dando exemplo, no geral, que é de todo mundo. Uma pessoa sábia sabe que nós estamos aplicando sabedoria para a igreja. Agora a pessoa está tempo que não sabe nem que o abraço se sente um Complete a frase, rejeitado. Não é assim, irmã Antônia? Tem hora assim que a gente, meu Deus, tem aquele lar que, quando você termina o seu expediente de trabalho, dá vontade de chegar em casa e encontrar aquela esposa linda, perfumada, assim na porta. Foi abrir a porta e já deu um abraço e um beijo, que alegria, que lar gostoso, né? Ou o esposo também, carinhoso com ela, bondoso com ela, vice-versa, não é só um lado não, é os dois. São mais os homens que não têm esse jeito, né? Agora então o tempão está passando lá na cidade, ninguém me ama, ninguém me quer. E encontro uma Ana Paula com um grupo de irmãs, cheio de amor para dar, dizendo, Jesus te ama, e dá um abraço, aquela pessoa sai dali, pensando, a vida tem um outro sentido que eu pensei que não existia mais. É verdade. E se mostra que aquilo ali foi motivado por Jesus, ela vai sair pensando, então esse Jesus se interessa por mim? Pensei que ele nem existia, ele se interessa por mim. E muda aquela vida.
Tem que lar agradável, aquele lar agradável de viver, quando Cristo vive dentro dele. Ele é amor. E onde ele está? Ele é presente. E aparecem os frutos dele. Não é? Isso se fizesse isso por causa da fé. Fé é convicção. É certeza que vai dar certo. Amém. Interessante, só tem um que vai te pagar. E ele paga muito bem. Glória Não a te Deus. preocupa que tu vai receber. Amém. Porque não há aqui na terra quem plante alguma coisa e que não fique sem colher. É verdade. Pode escrever isso. Tenha convicção disso. Se o diabo vir falar para ti o contrário, tu diz, não está escrito aqui a meu respeito, Amém. as minhas obras me acompanham. Glória a Deus. Amém? Amém. Por que nós não lemos isso agora aqui? Romanos 3. A tribulação, diz o Paulo, né? Nós somos justificados mediante a fé, temos paz com Deus. Ei, você tem paz? Quem é que tem filho aqui? Você tem paz com teu filho? Antigamente tinha uma música, às vezes sim, às vezes não. Não é assim? Tinha uma música antiga, né? Tinha ou não tinha? Mas quando Cristo estiver sempre na direção de tudo, tal. Eu vi uma casa que a mãe com um bebezinho menor que a Thalita, o bebezinho chora, sabe como é que ela acalmava o bebê? Adivinha? Cantando. Com tapas e batendo no bebê. Para quieto, para de chorar aí. Pá, pá, pá. Meu coração quase saiu pela boca, eu tive que interceder pelo bebê. E eu passei na casa de outra que ela só conversa com o bebê, dá carinho, parece que ela fica brincando e pensa que o bebê é boneca, brinca com essa boneca dela o dia todo. E não é que a bebê gosta, é uma casa que tem o quê? Amor. Paz, tem amor. Se não tiver paz, não tem amor. Como é que é o teu tratamento da tua mulher com o teu marido com a tua mulher? Tem paz? Tem amor? Quando tem amor também tem respeito. Ontem à noite, eu tenho que dar testemunho da minha vida, não é da vida dos outros, né? A Dion estava muito cansada. Eu disse, pode deixar tudo isso aí na pia, amanhã de manhã eu arrumo. Também estava querendo descansar um pouquinho, relaxando. Enquanto ela foi se pintar, que as mulheres ficam lá mais tempo que os homens, né, para se arrumar. Enquanto ela se arrumou, limpei tudo a pia, limpei o fogão, tirei as louças da máquina, guardei no lugar, tirei todas as louças que estavam dentro da pia, pus de novo na máquina, deixei lavando, e quando ela chegou na cozinha, estava limpa. Isso que eu fiz foi errado ou certo? Claro que a gente gostaria que ela visse e dissesse a menos obrigado, né? Às vezes ela vê e nem dá bola, mas a gente queria que ela disse assim, obrigado, gostei e tal. Ficaria mais contente. Aí eu ia fazer mais ainda. Ia fazer melhor. Né? Então, diz, justificado pela paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, e essa graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. Ei! Eu estou aqui na igreja por causa dessa esperança. Amém. Não é só da irmã Esperança que dirige o culto aqui, tá? Ela tem um nome que inveja todo mundo, né? Nós esperamos que vamos e temos certeza, pela fé, que nós vamos estar sempre com Cristo. Às vezes as coisas que nós vemos aqui com os nossos olhos nos decepcionam. As pessoas nos decepcionam. Por isso, nós não podemos olhar para elas pensando que aquela pessoa é alguma esperança para nós. Nós podemos nos decepcionar e tomar caminho errado. E fazer aquilo que Deus não mandou fazer. E quando nós fizemos precipitadamente, às vezes aquela história se dá um boi para entrar. E como é que é, Cristiano? Se oferece uma boiada para sair daquela situação. Que coisa que eu fui fazer com a minha vida. Você não pode olhar para a coisa e para a pessoa e nem para a situação de ninguém. Tem que olhar para Cristo e esperar Cristo pôr na tua vida aquilo que vem do coração dele. Isso sim dá certo. Porque está escrito aqui,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé. E esta graça na qual estamos firmes, e gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Tem pessoa que quando entra em aflição, uma dá com a cabeça na parede, outra quer tirar a própria vida, outra se revolta e começa a maltratar as pessoas que estão à sua volta, que deveriam ser muito bem tratadas. Quando a pessoa perde o controle, começa a infernizar a vida daquela com quem ela convive. Isso acontece quando ela sai do trilho. Um trem no trilho vai até, eu marquei ali, chegou um dia, passou mais de 300 por hora. Quando ele está no trilho, vai bem. Vai ou não vai? Tenta fazer ele andar fora do trilho. Não dá certo. Vai dar desgraça. Assim é quando o alvo, que é Cristo, você parou de olhar para Ele. E olhou para a circunstância, perdeu o controle. Né? E não somente isso, mas também nos gloriamos, vamos dar glória a Deus na tribulação, sabendo que a tribulação produz o quê? A perseverança. E a perseverança, ela nos dá experiência. E a experiência, a esperança. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Você está entendendo? Não precisava dizer mais nenhuma palavra. Deus já falou. Só que Deus falou com palavra de sabedoria, que o próprio apóstolo Pedro disse, essas palavras que o apóstolo Paulo fala, são tão profundas que nós temos às vezes até dificuldade de entender. Ei, mas eu li no começo que se alguém tem falta de sabedoria, peça para quem? A Deus. Quando eu fui jovem, eu trabalhei vendendo livros quando ainda não existia computadores. Não sei se alguém alcançou esse tempo de vendedor de livro batendo na porta. Eu achava estranho, porque eu gostava de ler aqueles livros, né? Mas quando eu visitava a casa de um crente que sabia tanta coisa, eu digo, mas como é que sabe tanta coisa assim? É porque eu vou na escola bíblica dominical na igreja, e lá eu aprendo. Então, naquelas minhas centenas e centenas de visitas, eu notava que as visitas diferenciadas eram as visitas na casa de crente. No entanto, naquela época eu não era crente. Ele disse, nós temos a escola bíblica dominical e o pastor nos ensina a cada domingo pela manhã. Eu disse, puxa, como vocês são sábios, vocês conhecem tanta coisa que eu nem tinha nunca ouvido falar. Deus tem sabedoria diferenciada para te formar uma pessoa diferenciada. Ei, sabe por que Daniel fez a diferença no reino de Babilônia? Por causa da sabedoria que ele recebeu do céu. Queridos, amada igreja, houve uma grande diferença entre os que acusaram Daniel e o Daniel acusado. Houve ou não houve? Deus guardou o seu ungido, mas Deus não poupou os seus acusadores. Deus tem compromisso com aquele que persevera, com aquele que é fiel, porém Deus não tem compromisso com o infiel. Seja fiel no pouco, e Deus te promete colocar no muito. Porém, quando vier o muito, aí você tem que fazer o quê? Continuar sendo fiel. Tem pessoa que é fiel no pouco, quando Deus dá o muito, ele começa a reter. Ele começa a pôr o coração dele naquele muito que Deus deu. Teve uma pessoa que passou aqui na minha vida, quando cheguei na Bélgica, lá de Costa do Marfim, um africano, ele falava só francês, e eu estava aprendendo a falar francês.
ele começou a andar comigo. Aí ele escreveu: a minha vida antes não tinha sentido, não tinha alegria, eu era triste, mas depois conheci uma família que mudou a minha vida. Então dizia o Henrique, Henrique, tu pode vir sempre na minha casa comer, antes de ir para a tua casa, tu mora sozinho. Então, aí ele começou a dizimar, e ele dizimava 200 euros por mês de dízimo, fazia uma diferença muito grande na igreja. Ele começou a fazer voto a Deus. Um dia ele tinha que me dar um terno, eu tive que sair com ele. O terno é um fato em Portugal, né? Um traje, né? E lá no Rio Grande do Sul, é um fato em Portugal. E no Rio Grande do Sul tem outro nome que agora esqueci. E ele tinha que me dar esse fato, e eu tive que sair com ele. Por quê? Porque eu fiz um voto a Deus que Deus daria, se Deus desse para mim de graça a passagem para mim visitar a minha família lá em Costa do Marfim, eu daria um terno para o pastor, e a firma me ofereceu o bilhete de graça. Então eu tenho que te dar antes de viajar. E ele tinha que pegar o avião, eu tive que ir lá e ganhei um terno dele, e ele começou a fazer votos a Deus. Aleluia. E a empresa começou a dobrar o salário dele, foi dobrando. Os últimos dízimos dele era de 937 euros por mês. Aleluia. Significa que o salário dele chegou a arredondar de 10 mil euros por mês. Aleluia. Ele foi fazendo voto, e Deus foi aumentando, e no fim ele mesmo pagava sozinho o aluguel da casa onde eu morava, e eu fui mantido por ele o tempo. E depois nós ficamos sabendo que aquele homem era um engenheiro eletricista. Aleluia. E Deus resolveu abençoar ele. E ele mandou: pastor, eu fiz um quarto para ti lá, e construiu uma mansão em Costa do Marfim. Eu nunca fui lá. Mas agora já tem cristianos, se o Ricardo permanecer por aqui, os irmãos, as irmãs que são fiéis, que estão sempre aqui conosco. Quem sabe vai chegar a hora de poder viajar aí pelas Áfricas, Deus tem prometido. E eu vou visitar e vou ocupar o quarto que ele fez para mim lá na Costa do Marfim, na mansão que ele construiu. Queridos, quando tu for fiel no pouco, Deus vai te abençoar. Quando vier o muito, não te esqueça que um dia ele te prometeu. Porque o mesmo que dá muito, ele também tem capacidade para tirar tudo e te deixar sem nada de novo. Mas eu quero que ele não tire, eu quero que dê mais ainda. Amém. E que tu seja mais fiel ainda, porque assim está na palavra dele. Amém? Amém? Porque o que nós lemos aqui então, nesse texto, a esperança não confunde. O Espírito de Deus não te confunde. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Se o amor de Deus está no teu coração, só dê glória a Ele. Amém. Porque Ele é poderoso para fazer cumprir na tua vida tantas outras coisas. Se você quiser anotar os versículos e você estudar em casa, eu posso copiar ali, dá para todo mundo. Você anota que vai... Eu vou concluir então para ler o último versículo, que é o Apocalipse 14, eu vou pular, 14 e 12. E nós vamos estar orando, eu queria resumir, mas isso é tão gostoso, me perdoe, porque eu não vi que o tempo havia passado. Estamos quites agora, irmã. Irmã Rosângela, estamos nos quites agora, tá bom? Tá pago, tá? O Apocalipse 14 e versículo 12, eu quero que alguém fique de pé e leia bem claro isso para nós. Esse texto. Alguém fica de pé e bem alto e leia esse texto. Aqui está escrito a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Amém? Amém. Aqui está a diferença de tudo. Os que guardam isso aqui. Cristão, tu não precisa correr atrás de fábulas. Aleluia! Eu conheci muitos cristãos que corriam de uma igreja para outra, de outra para outra. Naquela lá está cheio de fogo lá. Ia lá. Hoje não dá nem de falar com essas pessoas. Entrou um espírito de confusão em suas vidas, que não serve mais nem para ser membro da igreja, muito menos obreiros como já foram no passado. Só corria atrás de fogo, e o fogo estranho, não é que parece que é maior do que o fogo verdadeiro, mas quem fica com essa perseverança
que é o mandamento de Deus e a fé em Jesus Cristo, esse vai ouvir o soar da trombeta de Deus. Glória a Deus. E tudo aqui nessa terra vai deixar. Vai ficar a loja de quem tem loja, vai ficar a casa de quem tem casa, vai ficar o carro de quem tem carro, vai ficar o emprego de quem tem emprego. Aleluia! Mas não pode ficar a alma aqui neste mundo que vai entrar na grande tribulação, porque eu estou aqui me preparando para subir e morar com Ele no céu, e eu creio que você está aqui fazendo a mesma coisa. Amém? Deus seja eternamente louvado. Vamos ficar de pé, fazer uma oração a Deus. Aleluia. Eu quero informar os cristãos, né? Às vezes eu questionado, pastor, por que tu prega? Semana passada a irmã pregou. Nós temos outros pastores no segundo culto de cada mês. Quero informar a congregação. O responsável pelo culto vai ser sempre o pastor Cristiano. Quero pedir para ele pôr o relógio lá e despertar umas 2 horas antes, porque com 5 crianças não é fácil de sair de casa. Amém? Para ele chegar antes das 10 horas, né? No segundo culto de cada mês, que é o culto de missão, é o culto que ele vai pregar, que ele vai coordenar com aqueles que vão ficar oficializados a partir do dia 1º na diretoria de missões. Então ele vai organizar e o pastor não vai se envolver com o culto de missões. O culto das mulheres, as mulheres que vão estar dirigindo, vão repartir entre elas e vão dirigir sem intervenção do pastor. Nós vamos ter também o culto de jovens, é um mês sim, um mês não, o culto de jovens. Então os jovens que vão escolher pregador, que vão falar, vão ter oportunidade. Então tem o culto das mulheres, culto da missão, culto de jovens, e uma vez por mês um culto evangelístico de 2 em 2 meses. Tem um culto, eu já relacionei, eu vou estar passando para todos os nossos dirigentes a programação para o ano de 2020. Então todos os irmãos, aqueles que têm desejo de pregar a palavra de Deus, de dirigir os cultos, vão ter as oportunidades. Vão instruir também os irmãos e as irmãs para saberem limitar os tempos. Cada um no seu tempo, para uma não interferir no tempo do outro, para não dar prejuízo um para o outro e para ser apenas bênção e não a outra coisa que venha a transtornar, às vezes entristecer a própria pessoa que trouxe a palavra. Às vezes uma palavra boa, aleluia, muito boa, mas nós bem instruídos, perseverante, mas pastor, eu tive tribulação. Ótimo, porque a tribulação te produz a paciência, e a paciência a perseverança, e a perseverança te dá esperança naquilo que tu espera. Amém? Vamos entrar agora no período espiritual. É o último domingo do ano. Pode cortar o vídeo um pouquinho. Enquanto vamos louvar.